Bom dia, pessoal. Nossa primeira aula vai ser sobre matrizes e vamos entender o conceito e a tipologia dessas matrizes. Primeiramente, o conceito é como está escrito nessa folha, que são representações genéricas das linhas e colunas de uma tabela. Como já foi falado várias vezes em sala de aula, as matrizes elas surgem a partir de tabelas, porque as tabelas elas são organizadas, os valores ou as informações que constam nelas são organizadas de forma em que linhas e colunas estão dispostas. Como é o exemplo dessa representação aqui aleatória do que seria uma tabela aqui. Imagine que aqui seria qualquer informação onde estão esses rabiscos. E aqui são as informações principais de uma tabela. Então, eu poderia extrair as informações da tabela e transformar ela e fazer uma representação genérica. Que quando eu faço essa representação genérica, eu transformo em uma matriz. Então, o conceito de matriz, ele surge a partir dessa ideia. Então, ó, vamos deixar aqui fixado, porque isso aqui nós já falamos. Ok. Conseguimos entender o conceito de uma matriz. Agora vamos para a ordem dessa matriz. Como foi falado, as matrizes, né, elas são dispostas de forma que eu tenho linhas e tenho colunas. E nessa divisão eu vou ter matrizes que é do tipo retangular e matrizes do tipo quadrada. Uma matriz retangular, por exemplo, do que está aqui, eu tenho 3 por 2. O que seria isso, 3 por 2? É o que se chama de uma ordem de matriz, certo? Então, sempre vocês vão ver que o primeiro valor que essa ordem representa é das linhas e o segundo valor são das colunas. Então, se eu for dado uma matriz qualquer em que ele diga que a ordem é 3 por 2, o que é que na verdade está querendo dizer? Que eu vou ter 3 linhas e vou ter 2 colunas. Então, eu vou ter assim. Aqui, imagine que sejam aleatórios. Eu vou ter 3 linhas e 2 colunas. Ó, 1, 2, 3 linhas, 1, 2 colunas. Linhas, aqui, colunas, aqui. Então, é sempre essa representação. Já uma matriz, aqui eu tenho uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada, o que quer dizer? Que meu número de linhas será igual ao número de colunas. Percebam que na retangular, o número de linhas foi 3, o número de colunas foi 2. Foram diferentes. Já na matriz quadrada, vou ter no mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, o que vai lembrar um quadrado. Na verdade, é essa a ideia. Nesse caso aqui, o exemplo é de uma matriz 2 por 2, então eu posso ter aqui A, B, C, D. Uma matriz qualquer, em que eu vou ter 2 linhas e vou ter 2 colunas. Então, aqui, linhas, 2 linhas, colunas. Percebam o formatozinho dela. Lembra um quadrado. Na verdade, é essa a ideia que a matriz quer dizer. Lembra o primeiro exemplo, que era uma matriz de ordem 3 por 2? Ela quer lembrar mais ou menos um retângulo. Essa é a ideia mais ou menos para ela receber essa definição de matriz quadrada retangular e matriz quadrada. Uma matriz quadrada, no caso aqui 2 por 2, ela pode não ter só esse jeito para representar. Como ela tem 2 linhas, 2 colunas, eu posso simplesmente dizer que ela é uma matriz de ordem 2. Na matriz retangular, eu não posso dizer isso, porque ela vai ter número de linhas diferente do de colunas. Mas na matriz quadrada eu posso. Se aqui fosse uma matriz de ordem 3 por 3, eu poderia dizer que ela é simplesmente uma matriz de ordem 3. Quando eu disser que ela é de ordem 3, eu já vou saber que ela tem 3 linhas e tem 3 colunas, que esses valores eles são iguais. Pronto. Com os conceitos anteriores sobre as matrizes, podemos entender como ela se compõe, como ela se constrói. Aqui eu tenho uma matriz A, denominada por A, que na verdade uma matriz ela pode receber qualquer tipo de letra para nomear ela. Então aqui nós temos uma matriz A, em que
Os elementos dela são formados a partir das linhas e das colunas ao qual ela está contida. Vamos ver. Aqui eu tenho o que eu chamo de elemento. Um elemento, outro elemento, 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 elemento e elemento. Então, essa matriz, ela tem o quê? 3 linhas. Aqui, linha 1, linha 2, linha 3. Como ela tem 3 linhas, então aqui ó, na ordem dela eu já vou colocar o 3 primeiro. Lembrem-se que sempre para descrever a ordem de uma matriz, a quantidade de linhas vem primeiro. Depois a gente vai ver quantas colunas essa matriz tem. Então aqui ó, eu tenho uma coluna, que é a coluna 1, e a segunda coluna, que é a coluna 2. Como há 2 colunas nessa matriz, então aqui ó, depois fica o número 2. Então a ordem dessa matriz é 3 por 2. Aí, cabe a análise. Vamos analisar esse elemento aqui aleatório. Poderia analisar qualquer um. Vamos analisar esse elemento aqui, ó. Vamos trazer ele para cá maior, que é o elemento 1, 2. A12. Então, ó, o que quer dizer? Sempre, o primeiro número representa a linha que esse elemento tá. E o segundo valor representa a coluna que ele está. Vamos ver aqui na matriz A, elemento A12. O 1 representa a linha. Então, ó, vejam que ele está na primeira linha, por isso que é o número 1. E o número 2 representa a coluna. Ó, primeira coluna, segunda coluna. Esse elemento está na segunda coluna, por isso que ele recebe o número 2. É o elemento A12. Vamos escolher aqui um exemplo aleatório qualquer. A31. O que quer dizer? O número 3 indica a linha que ele se posiciona. Ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, ó, por isso que é o 3. E vamos ver qual coluna ele está? Aqui diz o número 1. Então, quer dizer primeira coluna. Vamos ver se ele realmente está na primeira coluna. Aqui, ó, primeira coluna. Então, é o elemento A31. Então, é assim que se nomeia, se coloca os elementos de uma matriz. Percebam aqui. As linhas são representadas pela letra I e as colunas são representadas pela letra J. Aqui é uma representação genérica também para o elemento de uma matriz. Aqui é a representação ó, genérica de uma matriz. E aqui é a representação genérica só de um elemento. O I, ó, sempre o primeiro valor, eu vou colocar a quantidade a linha que ele se posiciona e depois eu coloco a coluna. É sempre nessa ordem, ok? Pronto. Acredito que essa dúvida também já está sanada e vamos prosseguir. Os tipos de matrizes. Em relação aos tipos de matrizes, existem algumas denominações. Tem que chama de matriz linha, matriz coluna, matriz nula e matriz quadrada. Algumas são bem intuitivas. Por exemplo, uma matriz chamada de matriz linha quer dizer que ela vai ter só uma linha, independente da quantidade de colunas que ela vai ter. Vamos aqui colocar um exemplo. Então, ó, posso ter uma matriz chamada de matriz A, em que ela tem o elemento 1, 2, 3. Percebam só. Essa matriz, ela só tem uma linha. Olha o formato dela. Só linha. Já uma matriz ó, chamada de coluna, quer dizer que ela vai ter só uma coluna. Então, vamos chamar aqui de matriz B, uma matriz qualquer. Em que ela vai ter os elementos 3, 5 e 2. Isso aqui é uma matriz coluna. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo para a matriz linha. Ela não é obrigada a ter só com 3 colunas. Eu posso ter uma matriz linha com apenas 2. 1, 2. Pronto. Ela tem uma linha e várias colunas. No caso aqui, 2. Da mesma forma aqui. A matriz coluna eu posso ter com uma coluna e 2 linhas. Então, aqui, ó, 1 e 4. Percebam só. Aqui só tem uma linha na matriz linha e na matriz coluna é só uma coluna. E uma matriz nula? O que é uma matriz nula? É uma matriz que só tem elementos nulos, que só tem zeros. Então, eu vou chamar aqui de uma matriz A
Essa matriz A, ó, eu tenho 0, 0, 0, 0. Percebam, qual a ordem dessa matriz? Eu tenho 2 linhas, ok? E eu tenho 2 colunas, então é uma matriz 2 por 2. Ou eu posso representar assim, como ela é uma matriz nula, eu posso chamar de 0 e coloco aqui, ó, 2 por 2. Isso é um jeito especial de representar uma matriz nula. E uma matriz quadrada. Como a gente já falou no início do vídeo, uma matriz quadrada é sempre aquela que tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Por exemplo, uma matriz chamada aqui de B. Uma matriz B, ela pode ter elemento A, B, C, D, E, F, G, H, I. Percebam que eu posso ter tanto números como letras nos meus elementos das matrizes. Vamos olhar aqui, ó. Essa matriz, ela é uma matriz quadrada por quê? Porque ela tem 1, 2, 3 linhas. Vamos colocar aqui 3 linhas. Por 1, 2, 3 colunas. Percebam que a mesma quantidade de linhas que eu tenho nessa matriz é a mesma quantidade de colunas. Por isso que ela é uma matriz do tipo quadrada. Ou eu posso chamar ela simplesmente de uma matriz com ordem 3. Isso aqui é especialmente para uma matriz quando ela for quadrada. E, para finalizar, os tipos de diagonais que uma matriz recebe. Eu só posso separar esse tipo de diagonal em uma matriz do tipo quadrada. O que é uma diagonal que eu chamo de diagonal principal? Diagonal principal é sempre essa. Eu pego todos os elementos e os que estão nessa diagonal aqui eu vou chamar de diagonal principal. E os que tiverem nessa diagonal aqui, ó, que eu estou circulando agora, é o que eu chamo de diagonal secundária. Pronto. Essa separação sempre que eu tiver, até em outras matrizes de outra ordem. Nesse caso aqui eu tenho uma matriz de ordem 3, porque ela é 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas. Mas essa separação de diagonal principal e secundária também acontece em matrizes 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5 e assim vai. Essa foi a nossa aula.